Olá, queridos ouvintes do podcast Historicidades. Bem-vindes. Historicidades. 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 Presentes hoje nesse episódio, estou aqui com a minha companheira Grazi Pacheco. Olá! Vamos lá, mais um episódio, hein? Eu queria lembrar que o Historicidades só se tornou possível por conta da Lei Aldir Blanc, uma lei federal que oferece auxílio financeiro ao setor cultural para o enfrentamento da pandemia. A história não é uma descrição absoluta dos acontecimentos mais importantes de um povo, dos indivíduos ou dos coletivos. A história é uma prática viva, sendo constantemente revisitada, reinterpretada e recriada. A criação da história não é feita somente por historiadores, mas por todas as pessoas e práticas humanas que visam preservar a memória. O campo da arte é, sem dúvida, um dos mais importantes espaços de disputa pela narrativa histórica, jogando luz a acontecimentos relegados ao acontecimento, e dando grande valor à microhistória, a história dos fazeres cotidianos e dos sentimentos humanos. Para conversar hoje com a gente, temos a Cristiane Santos e a Patrícia Santos, integrantes da CIA As Marias, um núcleo cênico da cidade de São Bernardo do Campo, fundado em 2005, que realizam suas criações voltadas no pensamento da cidade. Cristiane e Patrícia, contem pra gente, como que a cidade de São Bernardo atravessa a história de vocês? Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Santos. E eu sou a Cristiane Santos. Os Santos, assim, nós somos parentes, somos irmãs e trabalhamos juntas, né? Antes, né, de tudo isso. Como a história de São Bernardo do Campo atravessa, né? Como São Bernardo do Campo atravessa a nossa história, acho que é importante dizer que a gente veio para cá, né? Nós nascemos em Minas, mas nossos pais vieram para cá nesse grande, né, de trabalho, né? Que São Paulo, pela década de 80, né? Mudou bastante. E viemos para São Bernardo do Campo. Meu pai veio para a construção civil, né? Trabalhar na construção de obras. No caso, né, meu pai é pedreiro, né? Não foi exatamente com carteira assinada, então ele sempre foi nesse trabalho autônomo, né? Então a gente está em São Bernardo desde pequena, né? Mudando de casa em casa, né? Até a gente fixar a residência, né? Aquela coisa das ocupações, né? Então nossos pais acabaram participando, né, dessa ocupação do Jardim Calux, que é onde a gente, né, uma hora a gente morava bem próximo do DR, que é um bairro aqui próximo, né, que faz a divisa com a Anchieta, e depois a gente veio morar mais próximo do outro bairro, do Jardim Beatriz, né, que é onde teve mesmo, quando teve as divisões de terreno para as pessoas terem suas moradias, a gente acabou vindo mais para a ponta, porque aí, né, meu pai e minha mãe fizeram um pequeno depósito. Essa construção, né, ver também esses trabalhos, né, a galera quando se juntava para bater laje, então tinha essa junção nas comunidades, né, de bater laje no sábado, então como meu pai fazia, né, nosso pai fazia laje, então a gente estava ali muito também vendo esse momento de ocupação das pessoas construindo casas, às vezes a gente tinha que atender as pessoas à noite, porque elas chegavam dos trabalhos, né, delas, então às vezes a gente atendia as pessoas à noite, porque era algo muito ali, né, é um comércio ali familiar que está inserido dentro da comunidade, então faz parte desse momento, né? E assim, a gente também viveu a história de ver a saída dessas casas feitas dos barracos de madeira, né, as favelas, nesse processo de urbanização, né, de virar casa de tijolo, casa de alvenaria. E é um intenso. Tem sempre essa relação de com São Bernardo, né, que por mais que tenham esses imaginários de cidade dormitório,
ou até em alguns momentos tenho até esbravejado essa província em alguns momentos, mas assim, a gente está aqui também encontra muitas parcerias e muitos lugares muito bonitos também, né? Muitos afetos na cidade, né? Com as pessoas e lugares. Então, São Bernardo atravessa muita história, muito afeto. Só para eu entender melhor, acho que quem está ouvindo também, que às vezes não chegou em vocês por outro caminho, eu queria que vocês contassem, então, em como que se deu esse momento de vocês falarem, não, acho que a gente tem que ter uma companhia e o que motivou vocês, enfim, contar só um pouquinho mais essa história para a gente poder chegar aos outros assuntos. A companhia, ela nasce em 2005, né, desse desejo, eu, Patrícia e Beli também, que estava conosco no começo da pandemia, muito de uma inquietação nossa de fazer teatro, né, a gente vinha participando dos ateliês das oficinas culturais da cidade, né, e a gente participando de vários processos, sempre aquele momento de apresentar os processos artísticos, e a gente ia se inquietando pelo fato de sempre ver um público muito reduzido nas plateias. E a gente, naquele momento, em 2005, a gente conversando, a gente queria fazer criar um grupo só de mulheres, né? E que a gente fizesse teatro de rua, que a gente fizesse teatro para que muitas pessoas pudessem ver. Porque tinha uma inquietação e até uma indignação que, às vezes, só iam os nossos parentes, e uma meia dúzia de amigos. A gente pensou, então, por que não a rua? Que é no teatro, isso. Aí, dessa inquietação, a gente, fazendo as oficinas, a gente ia perguntando para os professores, para grupos mais velhos da cidade, mas se eu quiser fazer teatro de rua, mas como que é fazer teatro de rua? Onde tem curso? Enfim, não tinha curso até então na nossa cidade, mas, né, o Edu, o Silva, Dani Pimenta, que já vinham de teatro popular, o Celso Oi, né, que foram figuras muito importantes na trajetória, foram apontando caminhos, né, de um teatro popular. A gente foi se alimentando com eles de ferramentas, e aí a gente começou a migrar, né, aí para São Paulo, quando a gente ia vendo uns anúncios. Então, a gente participou de oficinas com artistas, né, e aí a gente, então dá para se fazer assim, até que a gente também ia para a sala, ensaiar, experimentar procedimentos, e depois começou a estruturar o nosso primeiro espetáculo, né, muito calcado ainda no teatro popular. E aí a gente vai indo para a rua, com a cara e a coragem, porque foi era um desafio. Na época estávamos as três, 2 amigos também participaram desse primeiro processo de espetáculo, e te digo muito com a cara e a coragem, porque assim, não tinha nenhum grupo naquele momento fazendo teatro de rua, ainda mais com um nome chamado As Marias, e com mulheres à frente da cena. Então, tivemos de um tudo. Tivemos quem olhasse com muita curiosidade, interesse, querendo ver, pessoas que achavam aquilo uma maluquice, gente que falava que tinha que tirar o demônio, gente que ofendia de uma maneira mais, né, mais violenta, e a gente teve que, na raça, né, lidar com muita coisa, entender tudo aquilo. E era sempre esse desafio. Quando a gente passou a ir para São Paulo, para conhecer outros grupos, a gente também foi muito acolhidas pelo Movimento de Teatro de Rua de São Paulo e pela Rede Brasileira de Teatro de Rua. E aí a gente abriu, né, uma chave, porque você conhece outros grupos, outras discussões, e também entende o quanto o teatro de rua, tal qual como lá, também tem muitos enfrentamentos, quase os mesmos. Talvez a proporção seja porque São Bernardo é menor que a capital São Paulo.
mas os enfrentamentos com a polícia, com as instituições públicas, o fato de ter mulheres em cena e você ouvir muito, muito assédio, né? A gente se esbarrava nesses mesmos enfrentamentos, e enfrentamentos, inclusive, quando a pessoa fala é macumba, ela já entra no outro território de discussão, que é da intolerância religiosa. Então, isso foi o que acho que a rua nos fez muitas parcerias, muitos lugares que nós fomos estudando, mas muito uma prática, uma insistência mesmo. Acho que a Patrícia pode complementar mais um pouco, porque estamos aqui há 16 anos, esse ano fazemos 16 anos com espetáculos que a gente começou com a farsa, com o teatro popular, e ele foi se desdobrando, né? Esse universo da cultura popular é muito presente nos nossos trabalhos, mas ganhando outras camadas, outras narrativas poéticas. Até porque, né, sendo, né, no início, né, sendo 3 mulheres, mas os 2 meninos estavam juntos, a gente até chamava, era os Zés, né, já que tinha as Marias, tinha os 2 Zés no grupo, né, mas era a gente que estava na frente, né, e além de tudo também uma produção de mulheres, né, a gente sempre fala da produção artística, mas também a produção, gestão, não tínhamos patrocínio, então a gente tirava do bolso mesmo, tinha trabalho, né, então trabalhava em outras coisas para poder bancar a produção artística, porque nem sempre, a gente sempre passa o chapéu, né, passava pedindo a contribuição de quem assistia, mas nunca era o suficiente para a gente, né, manter o grupo, né, então a gente sempre nessa produção independente, e indo pesquisar, né, antes, né, a Cris citou o Edu Silva, o Celso Oi, que é o mestre bonequeiro aqui da região, então o quanto também criar essa rede, tanto com artistas da cidade, quanto com os próprios, né, a rede brasileira de teatro de rua, foi muito importante para fortalecer e falar assim, olha, vai indo, continua caminhando, né? Mas a gente também foi se inquietando, porque ao estar na rua, a gente foi percebendo outros fluxos, né, da própria cidade. Então, assim, a mesma rua que a gente passava fazendo a cena, também era a rua que eu passava porque eu precisava ir no banco, precisava ir no centro, né? Aqui a gente sempre fala, preciso ir lá para São Bernardo. Sendo que já estamos em São Bernardo, mas é um hábito, né, do pessoal que mora mais afastado do centro da cidade, né? Então, a gente foi percebendo e se interessando, para além do que a gente pesquisava nas culturas populares, principalmente, né, as manifestações nordestinas, né? Então, tem várias que nos influenciam. A gente também começou a perceber e querer pesquisar quais são essas figuras urbanas, né, do nosso meio, do que a gente estava vendo. Então a gente tinha o cara que dividia a praça com a gente, que sempre fazia o número, que ele faz uma mãozinha mexer e ele vende a pomada dele. Tinha o senhor do realejo, que aparecia de vez em quando, né, que estava lá. Tinha o cara que passava com a bicicleta fazendo um anúncio super estridente no meio da nossa cena e a gente tinha que dialogar com aquilo. Então a gente também foi percebendo que essas figuras urbanas que estavam ali também era uma fonte de pesquisa, né? A própria cidade, né, São Bernardo, esse centro urbano, que a gente pesquisava culturas populares muito com relações agrárias, né? Então, nordestinas, feitas em regiões agrárias, com relações de plantio e tudo mais, mas a gente estava na nossa cidade. O que é aquilo, né, para a gente não fazer uma apropriação cultural, não cair nesse lugar, né, que muitas vezes, muitos grupos, enfim, acabam caindo, a gente falou assim, nossa, mas, e esse camelô com esse jingle que ele fica falando, será que a gente não pode colocar isso na cena? Então a gente começou a virar os olhos para o que estava ali no meio da praça. E como a gente poderia incorporar essas figuras mambembes, essas figuras urbanas dentro dos nossos espetáculos com uma pesquisa, né? A cidade como esse ente que pulsa, né? Não apenas a rua como um palco, mas estar com a rua, com tudo que tem nela, seja o carro do ovo que passa, a propaganda, o jingle, o evangélico fazendo pregação no meio da rua. Então, como a gente traria essa cidade
para dentro dos nossos espetáculos, da nossa pesquisa artística. E aí é um pouco da onde nasce e aí também veio essa inquietação de como juntar, eu venho das artes plásticas, então como juntar essa ideia também de intervenção urbana para além do teatro, da farsa, né, que tem essa coisa da comédia, mas que outro modo de habitar a cidade artisticamente, para além da comédia em si, né, que é a base do nosso trabalho. Então a gente se voltou para olhar a própria cidade, né, nessa uma certa virada, né, do grupo. Pois é, e aí nessa virada a gente ganha outros desafios, porque aí para quem passava e via a farsa, a comunicação era depois de um tempo ela ficava mais rápida. Agora, para esse outro universo que a gente passa a investigar a partir das memórias, das histórias, das imagens, dos imaginários da cidade, que é um trabalho que acaba indo para um trabalho mais performático, aí as pessoas se inquietavam muito, e aí a gente ganha, aí são muitos desafios, né? Muitos desafios, porque aí a gente entra num outro lugar de ocupação pelo espaço, né? A gente passa a ter um QG na Câmara de Cultura, né? E passa a ocupar, intervir pela Marechal. A gente começou, como a gente, né, é um grupo que tinha uma produção muito independente, né? A gente começou a perceber de se inscrever em editais, né, de São Paulo, para tentar buscar também outras formações. Então, em 2010, a gente solicita, né, a participação nesse projeto, o Ademar Guerra. A gente pede como orientadora a Dani Pimenta, que já era uma artista que a gente conhecia da cidade, mas era professora também, né, no Ademar Guerra, então também era professora da FAIM, que tinha um grupo de teatro aqui em São Bernardo, né, então ela vem nos orientar. E a partir também desse momento que a gente não tem mais espaço na cidade, né, os teatros não cedem mais espaço para a gente poder ensaiar, porque mesmo sendo teatro de rua, a gente usava uma sala para poder ensaiar, nem sempre a gente estava diretamente na rua, então a gente perde os espaços, e aí ela traz um olhar e fala assim, olha, vocês têm uma praça na frente da casa de vocês, né, era um antigo terreno baldio que se transformaram numa praça meio estranha no começo, como a gente achou. E ela falou assim, olha, vocês têm essa praça aqui, vem pra rua, vocês já são de teatro de rua, assim, vai ser um pouco mais difícil estar ensaiando, porque é um ensaio, mas vem, vocês já não estão querendo pesquisar essa coisa urbana? Então, faz o ensaio aberto no meio da rua, nessa praça aí que tem no bairro de vocês. Então, a gente passa a fazer esses ensaios na praça, ao mesmo tempo que também a gente está com esse projeto Dançando com a Cidade, que veio muito do desejo da CRI, né, de experimentar essa ideia também de dança na rua, né, essa ideia da dança, o imaginário da cidade, enfim. E aí também no centro de São Bernardo, na Marechal, que é a principal rua de São Bernardo, por onde a vida passa, como já disseram pra gente, né? A gente começa a fazer, né, esses experimentos de dança, de uma certa performatividade diferente da farsa, na Marechal. Então, em vez de ficar num lugar fixo como a farsa, né, ali a gente principalmente, né, o nosso primeiro palco, né, foi a Praça Santa Filomena. A gente tem um carinho imenso pela praça. Hoje está muito descuidada, mas a gente tem um carinho muito grande por essa praça, por ter sido nossa estreia na rua foi lá. Então, e aí a gente ficava na Câmara de Cultura, a gente tinha um apoio lá da Câmara, porque o Dançando com a Cidade foi um projeto público também que a gente conseguiu pelo edital do VAI, de valorização de iniciativas artísticas de São Bernardo, e então a gente começa a ficar em trânsito. Então, imagina pessoas com figurinos diferentes, fazendo movimentos completamente absurdos no meio do fluxo urbano, né, de venda, de compras, né? E a gente, nesse projeto, começou a pesquisar os imaginários de São Bernardo.
Legal conhecer, né? Saber que a companhia é uma companhia que se preocupa em atuar nas ruas, né, da cidade e de ter essa relação, né, ter esse cuidado de olhar para as pessoas reais que fazem a história, né, e não para a grande história. Então, olhar para aquele cara que estava presente na praça, que era que de alguma forma estava lá sempre, é uma referência local. Por mais que ele não vai estar nos livros de história, ele está representado, né, na memória pelas peças de teatro. A gente soube, né, que recentemente a companhia realizou um trabalho voltado para pensar o caminho do mar, os caminhos do mar, né? Um trajeto que parte de São Paulo, em direção à Baixada Santista, passando pelo ABC, e que tem uma importância central na história da região. Então, primeiro, queria entender como é que é a relação que a companhia estabeleceu com esse resgate da memória. Como vocês pensam esse processo de resgatar a memória da região? Bom, bora lá para não virar o homem da cobra aqui. Desde 2011, a gente vem farejando essa relação da memória. E em 2011, com Dançando com a Cidade, esse projeto que conseguiu um edital público na cidade, na época, a gente se dedicou a olhar histórias oficiais e histórias não oficiais. A gente ia para o centro de memória, ouvia as ações do centro de memórias, pegava livros, via fotografias e ia colhendo histórias e olhando muitas imagens e também ia colhendo histórias que algumas que as pessoas iam contando, porque a gente ia encontrando elas quando a gente voltava para esses espaços, e muitas vezes não eram histórias que estavam no oficial, mas essas eram as imagens que iam nos interessando profundamente. Então, do Dançando com a Cidade, que resultou em um espetáculo chamado Andor, o processo se deu pesquisando imagens, histórias oficiais e histórias não oficiais. De São Bernardo do Campo, isso, frisando de São Bernardo do Campo. Desse material todo, ficou a metáfora do caminho do mar, a metáfora dessa cidade de transição, de cidade de passagem, ela foi ficando muito forte durante esse espetáculo, que resultou, durante o processo que resultou no espetáculo Andor. E uma metáfora que se retoma novamente em 2017, num projeto, é a metáfora do caminho do mar. É interessante porque São Bernardo tem 2 marcos do caminho do mar, né? Como que surgiu, né, o caminho do mar dentro da poética das memórias, né, de São Bernardo? Porque tem 2 marcos, né? E a gente passava por eles, né? Dentro do espetáculo a gente fez, né? Acho que a Cri fez a direção, ela pode dizer até melhor, mas fizemos questões de passar, ainda que não citado em cena, mas passar pela arquitetura que tinha esses marcos, né? Então, a gente trabalha a memória num plano também de composição. Talvez não esteja tão explícito, seja no texto ou no corpo, mas ele caminha também como uma camada, né? A arquitetura, ela faz parte dessa camada, porque, então, os 2 marcos do caminho do mar, que tem em São Bernardo, na Praça Lauro Gomes, era da onde partia o Andor, né? O espetáculo Andor. E a própria ideia de águas, né, as enchentes que tem muito presente em São Bernardo, também foi se remetendo a essa ideia, né, esse caminho do mar, as pessoas nos contaram histórias, né, de que quando as pessoas passavam pela Marechal descendo para Santos, elas rezavam na capelinha da Nossa Senhora da Boa Viagem, e tinha um bar, que acho que é importante citar isso, porque é uma memória que não está extremamente oficial, mas as pessoas nos contaram que tinham em Ototico, que era radialista, e que ele falava para as pessoas que descessem a serra, né, que parassem em São Bernardo, no bar do Maurílio, tomassem um café e pedissem a proteção na igrejinha de Nossa Senhora da Boa Viagem, que só assim se conseguiria descer a Serra do Mar com segurança. Então, são personagens que foram aparecendo e a gente queria saber mais dessa história não oficial, de um afeto, né? A gente fica imaginando um pouco, pensando no Walter Benjamin, as passagens, provavelmente eu gosto muito de Walter Benjamin, a gente acabou passando um pouco pela ideia do Flauner, de ficar circulando.
que aquele lugar, várias pessoas e camadas de histórias de anos, de pessoas que passavam por essa mesma igrejinha e pediam essa proteção, e a gente passa hoje, olha essa igreja, mas já não tem essa relação. Mas a gente acaba tendo por um afeto que nos atravessa de outras pessoas que nos contam, né? E ficou essa pista. Tanto ficou que em 2017 a gente retoma novamente esse caminho do mar a partir do projeto Footfalls Opurante Caminha ao Mar. Só que agora a gente expande para essas 5 cidades, para Santos, Cubatão, São Bernardo, São Paulo, Ipiranga e Paranapiacaba, Santo André, para se perguntar, né, e perguntar às pessoas, né, por onde caminha o mar, partindo dessas perguntas, o mar percorre você, o que moveu as pessoas, justamente por esse caminho do mar, esse lugar de se deslocar até Santos. Que mar é esse? É um mar de mercadorias? Era um mar de pessoas? O que era esse mar? Por que é tão importante esse caminho do mar, né? E aí a gente resolveu fazer o contrário. A gente resolveu partir de Santos e subir, né? Porque hoje em dia a gente só tem essa relação do Planalto para o mar, né? De São Paulo desaguar em Santos, até pelo uso recreativo, né? A praia, né? E aí a gente partiu de Santos nessa busca pelas pessoas, por histórias que as pessoas pudessem contar como é esse mar. Se ele percorre, não percorre, que mar é esse, sendo que São Bernardo não tem mar, como que é isso? Como essa Anchieta se fez, né? E no fim, eu acho que é importante, né, que a memória para a gente também, ele é esse lugar muito vivo ainda, sabe? Ela não é uma foto, acho que foto não é a melhor palavra, ela não é algo parado, sem fixo, fechado e acabou. Ela tá o tempo todo em movimento, né? Ela tá sempre o tempo todo sendo reavivada, né? Principalmente com ela é esse lugar afetivo, né? Ela não é um passado assim linear, né? Não é uma história, a memória e a história pra gente assim, ela nem foi linear no processo, né? Porque por mais que a gente quis estruturar uma ordem, né? Assim, não, vamos fazer uma estruturinha, a gente foi no meio se encontrando com esse lugar muito circular, assim, espiral mesmo, porque de um fato, de uma memória, de uma ação que acontecia em Santos, ela foi esbarrando por Cubatão, que foi se esbarrando em São Bernardo e ficou nesse né? Muito que foram questões que foram movendo, né? As pessoas que a gente foi pegando, nossa, mas eles moravam ali em Santos, por exemplo, Cubatão, né? Moravam nas encostas e subiram para trabalhar nas construções do Anchieta e também morar no DR, sabe? Muitas histórias foram se amarrando, se justapondo. Olha, tem uma coisa que é muito interessante nesse processo de vocês de partir de Santos e vir para subindo, porque de alguma forma isso tem uma relação muito forte com São Bernardo mesmo, né? Que é a borda do campo, exatamente por ser o começo, né? Da parte não de serra, não. Então acho que tem uma relação muito interessante disso com a própria cidade. E também tem um fato que era isso, né? A gente estava também com esse projeto, né? Também a gente teve a gente convidou, né, a Panamérica Filmes para fazer parte. Tinha uma coisa que a gente pensou muito nessa ideia de filmar as pessoas, de poder ter um registro, tal. E a gente tinha ideias pré-concebidas. A gente pensou, bem, Santos, com certeza vamos no centro de memória, Santos a gente vai ver os barcos e vão ficar ali, né, na parte do porto. Lê do engano, né, tipo, a gente tinha um projeto, mais ou menos, pontos que nos interessavam a partir da história oficial, mas a gente foi, assim, desconstruindo isso, né, a imagem de Cubatão como a Chernobyl brasileira, né, que caiu por terra, o lugar tem uma mega proteção ambiental, e aí a gente foi descobrindo, né, se a gente tinha uma história oficial que a gente escutou,
a gente foi descobrindo nas frestas as pessoas. Então, em Santos, a gente descobriu por um acaso de deriva, né? A gente tinha esse procedimento, ok, somos estrangeiros nesse lugar. Vamos fazer uma deriva e ficar atento, com o corpo totalmente aberto para a arquitetura, para os lambe-lambes, para as pessoas, o que estiver acontecendo. E aí a gente viu um lambe sobre mulheres e moradia. E aí a gente, Marias, mulheres é a primeira coisa que nos chama atenção. Então a gente descobriu a Associação dos Cortiços de Santos, que é liderado pela Samara, uma mulher assim incrível. E aí, em vez de ficar na ponta do porto, a gente foi lá pro Paquetá, né? E a partir desse encontro, a gente e várias respostas, não, mas o mar nem faz sentido para mim. As pessoas na beira da praia e tipo, não, a gente não vai no mar. A gente foi descobrindo outras águas desse caminho de 2017 do mar. Então a luta por moradia, que era muito forte, que foi reaparecer em Cubatão por conta dos acampamentos, e aí em Cubatão a gente fez parceria com um grupo jovem que estava ocupando o Parque Anilinas, né? Então essa necessidade de ocupar, de estar alguém, e essa contranarrativa, porque as narrativas oficiais não falavam disso. Então a gente foi começando ali, entrevistando as pessoas, uma Cubatão que teve muito dinheiro por conta da indústria e foi caindo, né? Foi caindo, já não tem esse mesmo lugar de indústria. E aí subindo em São Bernardo, a gente já sabia, né? E foi vindo para a cidade já com esse olhar da moradia, a gente chegou nos acampamentos, né? Do DR. Como que essa rua, né? E quem estava nos acampamentos de Cubatão é que subiram, né, para o DR. E aí, São Bernardo, a gente ficou procurando, né, esses antigos moradores do DR. A gente sempre passou pelo DR, porque ao morar no Calux, a gente passa por cima da Anchieta para chegar ao centro a pé. Então, era algo que era muito familiar, mas ao mesmo tempo não. Porque ao entrevistar, né, antigos moradores, a gente foi vendo o quanto esse processo de urbanização, de progresso, né, da ideia de progresso que o Caminho do Mar, as histórias oficiais do Caminho do Mar trouxeram, o quanto várias memórias foram sendo soterradas, né? Então, desde a memória dos acampamentos, as árvores que tinham, que eram lotadas de árvores ali, né? Por isso chamava Paineiras, né? A atual favela, né, do DR era Paineiras, porque tinham muitas árvores, assim, muitas. E os moradores do acampamento eram mineiros, que vieram no fluxo migratório para Anchieta, para construir Anchieta. E a gente foi vendo todos esses migrantes, esses trabalhadores, e o quanto era também um trabalho escravizado, né? Era uma escravização, as pessoas tinham que acordar às 4 da manhã para ir lá, porque um pedaço de terra caiu na serra, e elas tinham que ir a ferro e fogo lá, e quantos não estão soterrados, né, pela serra abaixo, por conta dessa ideia de progresso absurda, né, de vamos enfrentar a serra a qualquer custo, precisamos fazer essa via, precisamos trazer mercadorias, e ao mesmo tempo que as pessoas nos narravam histórias, assim, do trabalho como um lugar muito importante, né? Do trabalho, dessa dignidade, né? A gente de ter o trabalho ao mesmo tempo que tem uma história bonita, né, que a gente ouviu no DR, que quando ficou, né, pronta ali a Anchieta, os filhos, né, dos trabalhadores ficavam na beira contando os carros, porque eram poucos carros que passavam, então eles ficavam contando os carros e falando, aquele carro é meu, né, aquele é seu. Então, modos de ver a cidade totalmente diferente, né, e que a gente foi descobrindo a possibilidade de ouvir o sino da igreja ali na ponta do DR, porque era muito silencioso. Então, foram uma cidade de trabalhadores, um mar de gente que a gente foi descobrindo nesse caminho do mar, assim como Paranapiacaba, o trem que ia até lá, o mar, o trabalho
do trem como uma coisa muito importante, que dá muito sentido para as pessoas que estão lá, né, os remanescentes ferroviários, e o Ipiranga como esse lugar do choro, né, a Estrada das Lágrimas, foi uma coisa que nos chamou muito, né, chorar esses mortos nessa outra ponta. Quando a gente chegou, né, o que era a partida e virou a nossa chegada, que foi o Ipiranga, a gente acaba pegando como memória o caminho das lágrimas, a Estrada das Lágrimas, né? Esse sal, esse mar que vem pelas lágrimas, né? A gente, né? São Bernardo é uma cidade com uma narrativa em grande disputa. A gente percebeu isso, né, Cri? A gente quis pesquisar, retomar São Bernardo num lugar assim, vamos ouvir o máximo que a gente puder de narrativas. Então, assim, tinham pessoas que eram muito queridas, nós que a gente queria que entrevistar e pegar o relato, né? Que, por exemplo, o Ditinho da Congada, Parque São Bernardo, que também é uma família mineira que veio para trabalhar na Volkswagen, já veio um pouco depois, né? Com a Anchieta já pronta, e vieram para São Paulo ganhar a vida, e tem essa importância na cidade, então a gente achava muito importante ouvir essa narrativa e torná-la visível. Visibilizar, assim, por meio, enfim, eles já são, né, já tem toda a história da Congada, mas a gente também queria trazer ela para cá, para a nossa pesquisa do Foot Falls, né, e ao mesmo tempo que quando a gente vai no Centro de Memórias, a gente também agradece muito, a gente tem muitas narrativas italianas sobre essa origem italiana de São Bernardo, né, e que era isso, eram comunidades italianas muito afastadas, né, e o que eles nos narraram tanto no Andor quanto no Foot Falls era isso, até a década de 60 era tudo mato São Bernardo, né, muito mato, enfim. Então a gente quis contrapor também essas narrativas, né, como é essa comunidade tradicional italiana narrando São Bernardo, e como é esses povos migratórios, né, que vieram nessa migração, nessa busca por trabalho, nessa busca de construir uma vida aqui em São Bernardo. Quais são as narrativas deles? E eles falando por eles. Então, foi bem bonito quando a gente faz, a gente ouve o Ditinho, ouve essa presença mineira novamente, a Congadas Parque São Bernardo como um lugar de muita importância dentro da sua comunidade, no Parque São Bernardo, que faz toda uma alimentação traz esse hábito mineiro e faz né, no fim do ano, né, Cri? Eles fazem uma grande ceia para as famílias ao redor. Então tem essa importância muito grande, a existência da congada, desses cantos, desse sagrado também em São Bernardo. E também a gente vai também ver os moradores do DR que estão numa outra ponta, os antigos moradores, e como eles contam essa habitação, esse estar na beira da Anchieta, até hoje não ter processo de urbanização, né? Tem a urbanização ainda à mercê do poder público, né? Ainda aguardando direitos sociais que ainda não foram adquiridos devido à especulação ali, toda a especulação por estar muito próximo ao centro, então existe toda uma especulação que aí não gera outros direitos para eles, e isso a gente ficou bem, isso está no nosso trabalho, né, da questão das moradias, que até hoje é uma questão, se era uma questão nos acampamentos, na década de 50 também e até hoje. Eu acho que isso que é o mais apaixonante, assim, conhecer o projeto de vocês, porque essa questão do pertencimento, né, de saber a história, entender a história, porque é a partir daí que se cria vínculo. Eu acho que tem um projeto, né, de um poder aí que quer que a gente não crie vínculo com os territórios, que a gente não conheça a história para que esse vínculo não aconteça. Porque quando a gente cria um vínculo, a gente vai ter zelo por aquele lugar. A gente não vai aceitar que faça qualquer coisa com esse território. Quando a gente encara esse território só como um lugar que a gente passa,
talvez por uma falta de vínculo a gente fala, não, mas nem é meu mesmo, mas nossa, minha vida aqui tá tão complicada, não vou olhar para isso. Aí vocês vêm com esse projeto incrível e começam a resgatar a história, que é isso, o pouco que eu ouvi, eu já me identifico, já crio um pertencimento, já crio um vínculo, já amo São Bernardo e assim, olha só, eu vou tomar conta desse lugar. Esse projeto é importante para isso, para estabelecer esse vínculo e a partir daí as pessoas se sentirem pertencentes mesmo, porque se cria uma história oficial que fica tão distante, que fica tão numa literatura, numa biblioteca dentro de um livro que ninguém acessa, que daí assim, quem é isso mesmo? E daí, sei lá, eu fico imaginando a nossa subjetividade quase que um fantasma assim que não se apega à Terra. Então, acho apaixonante, eu tô amando assim conhecer esse projeto, porque acho que isso é fundamental para que as pessoas se sintam ligadas, vinculadas a esse território. Parabéns, meninas. Lindo demais. E aí eu acho que gera uma coisa muito importante, que é uma memória de futuro. Porque, né, como a gente não entende, nosso trabalho artístico, a gente não tem uma ideia de memória fixa, mas que ela também é ficcional e que ela também, ao ser ficcional, até afetos entre ela e as camadas de tempo poderem se comunicar, como a gente criou essa comunicação no Caminho do Mar, eu acho que a gente gera também uma memória de futuro. Porque quando a gente exibiu o documentário que a gente fez trazendo essas vozes para São Bernardo, a gente também entrevistou a Sandrinha, a mãe de um amigo que é líder sindical, que foi uma importante líder sindical aqui em São Bernardo, e colocou essas 3 narrativas, quase 4, né? A narrativa dos italianos, a narrativa do Ditinho, a narrativa da Sandrinha sobre as lutas sindicais, e colocamos, né, dentro do mesmo documentário, e a gente exibiu na praça, ali na Santa Filomena, na Praça da Matriz. A gente colocou o projetor na rua e as pessoas para verem. A discussão que gerava era assim, nossa, então era assim também? Isso eu conheço essa pessoa. Tinha gente, tipo, na rua falando, eu conheço ela, e não sei o quê. Então, né, e a gente também começa, no meio urbano, projetar, né, a gente projetou esse documentário, ocupar a rua, não necessariamente com o meu corpo de atriz, né, nem o corpo da Cri dançando, mas projetando esse doc, a gente também gera memórias de futuro. Que a gente começa a falar, olha, isso existe, mas e também pode ser assim. Essa praça, eu posso passar filme nela. Se essas moças aí fizeram com esse projeto, por que eu não posso usar essa praça para ter um filme? Por que eu não posso ocupar essa praça, por exemplo, e aí tem a ocupação da Batalha da Matrix há muito tempo, né? Por que eu não posso imaginar que essa praça não é apenas a praça da igreja, mas ela pode ser um espaço que eu dance, que eu crie, que eu leia poesia, né? A gente passa a alimentar memórias de futuro e mundos possíveis, outros mundos possíveis. Gente, assim, maravilhosos. Incrível mesmo. Eu tô ficando apaixonada pelo projeto de vocês demais. E ouvir vocês falar tá sendo incrível, assim. Queria fazer um comentário sobre uma coisa que você falou, quando vocês estavam retomando as memórias italianas, né, que são as hegemônicas mesmo, e que ainda bem estão sendo começadas a ser quebradas, né? A gente está tendo ótimos historiadores e pensadores, artistas que estão olhando para outras histórias, né, da cidade. E aí eu, pesquisando, né, como eu sabia que vocês estavam fazendo esse projeto relativo ao Caminho do Mar, eu fui pesquisar alguma coisa que eu tivesse de literatura da Caminho do Mar. E eu achei um texto de um professor de arquitetura da USP chamado Benedito Lima de Toledo, que ele estava fazendo um projeto para tentar fazer o tombamento e o restauro das construções do Caminho do Mar oficial, né? E ele começa o texto dele de um jeito que tem tudo a ver, que ele fala o seguinte: toda a história pré-São Paulo de Piratininga é um enigma indecifrável para quem não atenta o grande papel dos caminhos dos índios. E aí a gente precisa lembrar também que esse Caminho do Mar que a gente está falando é originalmente uma das principais trilhas indígenas, né, de relação entre a Baixada e o Planalto. Então é muito legal isso que vocês estão trazendo, porque retoma essa história lá de trás
passa por uma história da migração, passa por uma história da construção dessa cidade, mas não mostrando o construto, mas os construtores, né? Que eu acho que é central. E que vai terminar nessa proposta de olhar para o futuro com uma memória de futuro, como você disse, que é uma proposição linda. Muito legal, assim. E, bom, acho que a gente passou meio que por tudo que eu queria, só que algo me diz que a gente não chegou especificamente nesse trabalho atual da Caminho do Mar, certo? Vocês estão produzindo um trabalho novo relativo ao mesmo tema. Sim. Ele vai estrear já breve, que estamos aqui finalizando, gente, vídeo, cinema, é um negócio duro, é difícil, não é puxado, e para gente que está, né, dialogando com, né, a gente é das artes da cena rua, né, tem também um outro processo aqui, vai estrear breve, os 5 ou 6 passos para o mar, essa versão 2021, que é olhar novamente para o trabalho dos 5 ou 6 passos para o mar, né, desse projeto do Caminho do Mar, dialogando com o audiovisual, né, colhendo algumas metáforas, né, algumas imagens, né, que ficaram no projeto e recriando, né, a gente pode falar realmente numa recriação para a linguagem do cinema, né, para essa outra linguagem com a qual a gente está dialogando, dessa vez com a equipe da Cavalo Marinho, audiovisual, para poder chegar novamente, né, retornar, né, às cidades por onde nós passamos na nossa primeira expedição do Caminho do Mar, né, só que a partir de uma outra poética, né, a partir dessa outra roupagem, né, trazendo imagens que estavam conosco já na época, e já estamos revisitando, né, revisitando algumas pessoas, recriando, né, pessoas muito queridas nossas durante esse caminho do mar, né, elas vão estar presentes novamente nesse vídeo, enfim, né, cinema é um lugar que a gente tá bem descobrindo, viu, te falar bem a verdade, assim, né, tá dialogando, né, eu não sei, não podemos dizer que isso que é cinema, porque, né, não né, é outra lógica, mas a gente está dialogando mais profundamente com essa linguagem, né? A pandemia nos obrigou, né? Também. Mas olha, assim, no primeiro momento houve muito sofrimento, né? Houve tudo, né? Houve muito, meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? Mas, assim, a gente vem de um histórico de dialogar com as linguagens, né? Já vinha a videoprojeção, né? Desde 2017, né? E, enfim, a gente encontrou uma parceria para a gente desenvolver essa conversa, né? E ele estreará breve, é uma temporada online, né? Por meio de um edital público, né? Da Aldir Blanc o ProExpresso Lab, né, que é a Lei Aldir Blanc do Governo do Estado. Nós vamos realizar 6 exibições nos nossos canais, no nosso canal do YouTube e Facebook, e já a gente vai mandar convite, que a gente quer que as pessoas assistam, vejam, e quando pudermos, estaremos na rua novamente. Maravilhoso. Bom, acho que a gente já pode ir finalizando, né? Você quer perguntar alguma coisa, Grazi? Quero perguntar a vida toda, mas eu quero perguntar uma coisa. Vocês querem ser minhas amigas? Eu adorei vocês. Com certeza! Com certeza! A gente montou rede. O nosso lance é criar rede, gente. É criar rede. Eu acho que a gente potencializa e aprende muito quando a gente está em rede, né? Acho que esse conceito de comunidade, ele é expandido e a gente tem que praticar sempre, né? Pô, vocês estão fazendo um podcast chamado Historicidades. Isso é um negócio muito maneiro, muito bacana, né?
e muito a ver com essa oralidade, né, com depoimento, isso é muito, muito precioso. Inclusive pode ser fonte, Cri, para nossos próximos trabalhos. Ah, com certeza, a gente vai querer conversar mais. Tantas histórias, porque a gente não tem pé, gente. A gente não tem pé para ir em todos os lugares, né? A gente, Imagina. nossa. Aí a gente já pega ali na fonte, uma fonte nova, aí, ó, podcast, as memórias. Não é? Isso é muito legal. É muito legal. Eu acho lindo mesmo, né? A gente se entender como coletivo, porque a gente se fortalece tanto, as coisas, principalmente recentemente, tão duras, né? A gente se sente ainda mais no meio de uma pandemia, a gente fica isolado, e as últimas notícias, e eu digo últimas assim, dos últimos anos, né? Não é as últimas da semana passada, mês passado, ano retrasado. E quando a gente está em coletivo, é uma força que a gente ganha do tipo, caramba, eu tô aqui quebrando a cabeça, pensando nisso, e de repente encontro uma outra galera que está pensando nisso, então vamos se apoiar, vamos se juntar, vamos se entender como sujeito coletivo, que eu acho que é aí realmente que a gente chega em algum lugar. Sozinho a gente não chega, mas junto nessa rede aí, a gente vai chegar em algum lugar que vai ser, acho que muito melhor do que a gente está agora. E essa esperança faz com que a gente também tenha mais vontade e dispositivo para fazer esses projetos futuros. E que, inclusive, quero muito assistir esse projeto de vocês novo, viu, gente? Por favor, passem pra gente. Passar sim, com certeza. Acho que você falou Anunciaremos nas tudo, nossas Graça. redes do Historicidade. Estamos juntos. Adoro, valeu. Para finalizar, contem pra gente como é que foi concluir esses trabalhos e o que mudou para vocês, né, tanto artisticamente quanto pessoalmente, depois de ter passado tão de perto por essa relação com a memória. Eu acho que tem uma coisa para mim que trouxe pessoas muito preciosas, sabe? Esse lugar, esse tema memória me fez me mover, encontrar pessoas muito preciosas, muito queridas. Eu acho que para a companhia, acho que trouxe todo esse... Acho que traz esse mar de gente, essa rede de pessoas, né, que vão trazendo seus afetos, vão compartilhando, a gente vai se compondo, né, nessa grande comunidade, nesse grande afeto coletivo, né, e criando, né, porque também com muito respeito que a gente pega essas histórias e recria, né, e ficciona também em cima delas, né, porque são histórias, são fotos. Paranapiacaba teve muitas fotos que tem um verso do René Char, né, que sempre falo, só os vestígios nos fazem sonhar, né, então são essas histórias, esses rastros, né, da vida das pessoas que nos fazem sonhar, e nos fazem sonhar essas criações que se criam com a gente, né, que se criam na gente e vão para o mundo, e gera esse plano coletivo de forças, né, e que elas possam retomar para as pessoas. Acho que isso é um ponto que é muito importante, de estar com essas pessoas, que é que isso que a gente vai e escuta, e sente, e vive, que isso possa retornar, que a gente possa devolver, né? Acho que tem uma das acepções da questão do responder, né? Que é devolver, né? Nessa etimologia, né? A gente diz sim, a pessoa disse sim pra gente, esse sim também é para ela, né? E o quanto por meio, né? Desse trabalho que a gente faz a partir disso, possa devolver um olhar para ela também, né? Foi bem bonito quando, na época, né, a gente se apresentou no Paquetá e elas puderam se ver, as mulheres do Paquetá, porque nesse espetáculo, né, a gente juntava vídeo, né, juntava os relatos dela, de todas as pessoas que a gente foi entrevistando, no meio da cena, não era só a gente em cena. Então, assim, poderem devolver isso que elas nos deram numa recriação com outro olhar, com outro ponto, e fazer essa junção e esse diálogo, surge os espetáculos. Então, também tornar comum
E aí pessoas que nunca ouviram falar delas, em outro lugar vão ouvir, né? Ou nunca ouviram a Congada e vão poder escutar, ou que nunca souberam, né, sobre tantas enchentes de São Bernardo, todas as greves e as lutas dos trabalhadores, e poderem ver esses enunciados, essas lutas, o quanto elas foram importantes, né? E talvez esse anônimo da foto não é mais anônimo, porque em algum momento vai ter alguém no meio lá que vai falar, mas eu conheço essa pessoa! E quebra, né? E quebra traz a poesia do cotidiano, do asfalto, para dentro, né? Do espetáculo, né? Opa! Então vem cá que eu quero conversar com você, né? Mas eu acho que nos fazem sonhar. Meninas, Cris, Patrícia, queria agradecer muito a disponibilidade, a generosidade de vocês com a gente. Queria agradecer a Grazi também por ter participado aqui, por ajudar e por fazer perguntas tão interessantes. Eu que agradeço, maravilhosas. A Companhia Maria, onde a gente pode achar o trabalho de vocês? Então, bora lá. A Companhia As Marias tem o Facebook perfil dela, que é Cia As Marias, e tem também uma fanpage que se chama cultura.br Cia As Marias. Nós também estamos no Instagram, Cia As Marias, e o nosso canal no YouTube, Cia As Marias. Bem facinho, né, gente? Não tem erro. E tem também o canal do projeto Footfalls ou Por Onde Caminha o Mar. Que ele o canal tem tá Por Onde Caminha o Mar. Isso, o canal do YouTube se chama Por Onde Caminha o Mar. O site é... Por Onde Caminha o Mar.wix? Isso, Por Onde Caminha o Mar.wix. E o YouTube e a fanpage também. Tem uma fanpage desse projeto, que de mesmo nome, Por Onde Caminha o Mar, onde dá para acessar bastante desse material, porque, né, foi feito por um edital público, a gente publicizou o máximo que era possível as entrevistas, os depoimentos, trechos dos processos de criação. Dá para ver as entrevistas com as pessoas nas íntegras, as intervenções, as performances que a gente fez na época, referente a esse trabalho, né? Teve vários tipos de performances e linguagens diferentes que foram se integrando nesse trabalho. Só fazer um comentário que quando eu conversei por telefone com a Cris rapidinho, só para entender o que eu podia perguntar, fazer o roteiro e tal, já tinha rendido um super podcast, agora rendeu mais ainda, assim. Então, acho que daria para a gente conversar por 1000 assuntos que a gente teria muita coisa para aprender e para trocar. Então, agradecer de novo a presença de vocês e, enfim, as portas estão abertas. Vamos trocar para o que for. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar para terminar, Grazi? Que eu amei esse episódio porque eu acho que foi um episódio que percorreu mar e terra. Acho que a gente falou muito sobre mar e falou muito sobre terra e fez esse caminho aí que vocês percorreram junto com vocês e foi uma delícia. Muito obrigada, meninas, mulheres maravilhosas. Estamos juntas. Espero que esse seja só o início de uma grande rede realmente que a gente esteja estabelecendo a partir de agora. Obrigada ao convite. E vamos aqui, a gente costuma falar na nossa companhia que é #Vamos que Avoamos. Vamos que avoamos, então. Obrigadão, gente. Obrigada. Historicidades. Uma produção Doc Vozes e Grão Filmes. Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc. Secretaria de Cultura e Juventude, Prefeitura de São Bernardo do Campo.